Pode ser no pequeno? Então é a próxima oradora. Boa noite aos senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aí assistindo esse primeiro encontro nosso nas galerias, aquelas e aqueles que nos assistem em casa. Acho que serão 4 anos de muita conversa, mas também de muitos embates. Espero que a gente consiga travar as boas lutas aqui dentro. Assim como o vereador Leonardo, eu queria iniciar inserindo um pouco o momento que a gente está vivendo na nossa cidade, numa conjuntura mais ampla. Porque precisamos desconstruir a lógica de que a cidade é uma bolha, né, e pensar o quanto esse momento da conjuntura nacional e estadual tão complexa tem impactos muito profundos na nossa existência concreta, enquanto pessoas que experimentam a cidade. Porque, na verdade, é na cidade que a vida concreta se realiza. Primeiro, eu acho que tem uma característica desse momento, que eu acho que, inclusive, conversávamos mais cedo, tem muito a ver com a nossa candidatura e agora o nosso mandato ter sido mais votado da cidade. A gente entende que há uma crise que se expressou lá em 2013, uma crise muito profunda de representatividade. As pessoas estão desacreditadas nas instituições, nos partidos, nos sindicatos, e tem uma ânsia ou de negar esses espaços coletivos da política, ou então de exigir sentirem-se representadas neles. É fundamental, então, se a gente olhar aqui entre nós, o fato de eu ser a única vereadora mulher e o fato de Niterói, por exemplo, ter sido por 20 anos uma cidade sem nenhuma vereadora mulher nesta casa, não é um detalhe nesta crise de representatividade. Pensar políticas públicas é necessário a gente pensar a especificidade da nossa experiência na cidade. Portanto, a crise de representatividade que a gente vive em relação às instituições traz, eu acho que para todas e todos nós, uma reflexão de uma urgência, de uma nova política, de uma política que a gente possa tocar, experimentar. Eu acho que é um sinal para todos e todos nós aqui dentro. Essa crise de representatividade, ela também está junto com uma série de outras crises, e o que a gente vive hoje, agudizado nessa crise política e econômica nacional, e que se expressa profundamente no Estado, na nossa cidade, é necessário a gente fazer reflexões sobre isso, né? As iniciativas econômicas deste governo golpista de aprofundar desigualdades já existentes contra a reforma da Previdência, com a contra-reforma trabalhista, com a PEC 55, parece que isso não tem a ver com o que a gente está experimentando na cidade, tem a ver com o povo trabalhador ter direito ou não a se aposentar, tem a ver com mulher que tem dupla, tripla jornada, ter direito ou não de se aposentar com o mesmo tempo de trabalho que os homens, tem a ver com o preço do ônibus, com o preço do pão. Então, não é um debate teórico, é um debate concreto na cidade. É uma crise que se expressa com força no Estado de um governador que pode, a qualquer hora, ser impeachmentado. Se eu não me engano, né, a bancada do PSOL hoje lá na LERJ protocolou o impeachment do Pezão, que é responsável por uma tragédia que acontece hoje no Estado do Rio de Janeiro. Que, na verdade, acho que a gente tem que avançar nessa conversa, é menos uma crise, mais um projeto. Porque é uma crise que tem alvo. É um projeto porque, se fosse uma crise que atingisse a todos e todas, a gente não tinha o lucro dos bancos crescendo exponencialmente, dos banqueiros, a gente não tinha bilhões de investimentos em isenções fiscais, de isenções fiscais para cervejarias, montadoras, empresas essas que financiam os donos do poder. É uma crise, por exemplo, que se expressa nas escolas estaduais. Ela tem alvo certo. Ontem estivemos lá na FAETEC, no Henrique Lage, aqui perto, e fui professora de lá. E constatar aquela realidade de desmonte
dos direitos de quem vive a cidade e precisa do serviço público é lamentável. A FATEC está sem cadeira, sem computador, está faltando vigia, faltando uma série de prestadores de serviço para garantir o ensino de qualidade para quem experimenta aquela escola. Os professores estão sem receber. Então, é uma crise que tem alvo. São os policiais, por exemplo, que estão com seus salários atrasados. São os profissionais de educação e de outras áreas do Estado que não recebem. Portanto, é menos uma crise, mais um projeto. E, nesse sentido, pensar também o quanto esta crise ela tem uma consequência social profunda. E aí, dialogando com o que foi falado aqui ainda há pouco, acho que a gente precisa refletir que há também uma consequência grave em momentos históricos de crise, de ataques aos direitos humanos. Momentos de crise são momentos que abrem possibilidade para retrocesso em vários aspectos no que se refere aos direitos. Quando pensamos, por exemplo, a segurança pública do Estado, a gente vive uma grave crise econômica. A resposta, que é uma segurança pública no plano da repressão, ela não é boa para ninguém, por exemplo. A gente tem, eu queria trazer algumas estatísticas aqui, mais de 920 mortes em decorrência de intervenção policial em 2016, no estado do Rio. Em 2015, foram 645. Os policiais, trabalhadores da segurança pública, também estão morrendo. A gente conversava, vereador Sandro, que é enxugar gelo, na verdade, enxugar sangue. Tivemos, em 2016, 40 mortes de policiais. Não, na verdade, em 2016, isso. Em 2015, foram 26. A gente vive, então, um momento em que a resposta da segurança pública, que está no bojo dessa crise, ela é também um ataque aos direitos humanos. E a gente queria conversar um pouquinho o impacto disso na nossa cidade. Na nossa cidade. Porque a nossa cidade não é uma bolha. Portanto, essa crise política e econômica, que também se expressa na cidade, ela também tem reflexos nas políticas públicas aqui. Precisamos refletir o quanto é fundamental garantir os direitos humanos nos diferentes aspectos na cidade de Niterói. Quando falamos de educação, por exemplo, é preciso refletir sobre a ampliação da rede municipal de educação. Só nesse mês e meio, senhores vereadores e galeria, nós recebemos uma série de mães que não tinham creche para deixar os seus filhos, apesar da ampliação das UMEIs no último período, ou então tinham que levar seus filhos para creches muito distantes. Então, isso é uma afronta aos direitos humanos destas mulheres que precisam deixar os seus filhos para trabalhar. Educação é direito humano fundamental. Precisamos pensar também que educação queremos. E, lamentavelmente, no último período, esta casa aprovou uma emenda ao Plano Municipal de Educação, senhor presidente, que proíbe o debate de gênero, diversidade e orientação sexual nas escolas, com uma mistificação em torno desse debate. E eu gostaria muito de convidar os vereadores aqui a, nos próximos anos que vamos travar embates aqui, conversas, discutirem, porque a gente precisa desconstruir esses mitos. Quando falamos de discutir gênero na escola, falamos simplesmente de compreender que existem pessoas que vivem a sua experiência na cidade de forma desigual. Por que menino ganha carrinho e menina boneca? Por que a menina ganha vassourinha e o menino ganha carrinho? Isso vai construindo papéis sociais e, portanto, a categoria analítica gênero se dá para explicar isso. Isso tem a ver com a experiência concreta das pessoas, das transexuais, dos transexuais, das travestis, das mulheres que sofrem violências cotidianas. A escola precisa ser instrumento de diversidade, instrumento de minimizar as desigualdades tão presentes na nossa sociedade. Então, acreditamos que a educação de Niterói precisa, sim, ser um instrumento para corrigir desigualdades que são históricas, de uma lógica da formação social brasileira patriarcal, escravista,
de uma lógica fundamentalista. Quando pensamos também em moradia, também estamos falando de direito humano, de direitos humanos. Niterói, apesar de ser uma das cidades com maior índice de desenvolvimento humano do Brasil, ainda carrega o estigma de 25% da sua população morando em áreas precárias. É preciso fazer essa reflexão. O Zilda Arnes, que é um conjunto habitacional para o qual foram levadas parte das famílias que sofreram com o desastre dos mais de 23 pontos de deslizamento lá em 2010, se olha para o teto de cima, tem a marca da privada do apartamento de cima, rachaduras e por aí vai. Vereadora, mais 5 minutos. Ok. Precisamos também alertar para outras realidades de moradia aqui no Estado. Quando vemos, por exemplo, o Morro do Estado, a gente tem acompanhado a realidade daquelas famílias. Há mais de um mês, quase 2 meses, caiu uma escada no acesso ali da Padre Anchieta. Era o único acesso perto para aquelas famílias. As casas ao redor estão interditadas e as famílias ou dão a volta ou têm que ficar dentro de casa, como uma senhora que não consegue caminhar, está dentro de casa há mais de um mês. No Morro do Arroz e da Chácara, a 10 minutos da área central da cidade, tem casa de pau a pique. Isto é violação aos direitos humanos e essa casa precisa se debruçar sobre isso. E um terceiro ponto que eu queria trazer no que se refere aos direitos humanos na cidade é a segurança pública. Como já falei anteriormente, este modelo militarizado é um modelo de enxugar gelo, na verdade de enxugar sangue, porque os índices de violência crescem exponencialmente, os índices de morte de policiais, de envolvidos com a criminalidade e também de moradores pobres de periferia também cresce exponencialmente. Então, a quem está servindo este modelo? Sim, Niterói está insegura, mas a quem está servindo este modelo de segurança pública para enfrentar essa insegurança? A ninguém. Inclusive, dos 4 assassinados em Niterói, 3 são negros. A questão racial grita no modelo de segurança pública. Portanto, armar a Guarda Municipal e violar o artigo 144 da Constituição, que não prevê a Guarda Municipal como instrumento da polícia, é inserir a ordem pública da cidade neste modelo de segurança pública falido. Temos que pensar em prevenção, em políticas de prevenção. Infelizmente, a gente quer dar resposta à ânsia da população sobre violência, mas não existe solução para a violência. Já estou caminhando para concluir, presidente. Não existe solução para a violência a curto prazo. É preciso ter serviços públicos de qualidade para reduzir desigualdade e reduzir violência na experiência na cidade. E, por fim, eu queria apenas compartilhar com os senhores vereadores uma justificativa sobre por que nos reivindicamos, porque houve uma grande distorção no último período. Por que nos reivindicamos uma campanha e agora um mandato, vereador Bruno Lessa, negro, popular, feminista e LGBT? Não se trata de segregar, ao contrário, todos e todas são iguais perante a lei. Mas, por que popular? Não dá para a gente estar do lado do povo que pega ônibus, transporte público caro, do lado dos empresários. Não dá para a gente estar do lado de quem quer privatizar a creche e do lado de quem precisa de creche pública. Popular porque a gente quer corrigir as desigualdades que o povo pobre experimenta na cidade. Por que negro? Não sei se todas e todos sabem, a média salarial de pessoas negras na cidade é de R$900, de não negros de R$2.000. A maior parte das pessoas da cidade que morrem por homicídio, são negras. É preciso fiscalizar, por exemplo, a aplicação da Lei 10.639. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no nosso país. Negros ainda têm menores salários, piores empregos. Portanto, não é priorizar negros, é reduzir desigualdades históricas e garantir igualdade perante a lei para todos e todas. Por que feminista, presidente? Ao contrário do que muitas e muitos pensam, feminismo não é o contrário de machismo. Ao contrário disso, é a correção da desigualdade que nós, mulheres, experimentamos. Ou, vereadores, vocês acham normal eu ser a única mulher a falar nesta casa?
Será que todas as mulheres não são capazes de ocuparem um espaço de poder? Ou será que eu sou menos capaz que os senhores vereadores? Acredito que não. Portanto, falar de feminismo é corrigir desigualdades históricas. E por que LGBT? Só no ano de 2017, a gente tem o quê? 47 dias? Foram 44 assassinatos de LGBTs no Brasil. Quase um por dia. As pessoas assassinam outras pessoas pela sua identidade de gênero. E aí a gente vai conversar muito no futuro. Identidade de gênero não é a mesma coisa que orientação sexual. Sua identidade de gênero, seu desejo, seu amor. Portanto, ninguém pode ser violentado porque ama ou porque se identifica como uma outra coisa. Portanto, nosso mandato feminista, LGBT, popular, já vou te conceder uma parte, vereador, é porque a gente quer corrigir desigualdades que tem a ver com a nossa formação social brasileira. Portanto, é garantir o que a lei diz, que é a igualdade entre seres humanos na cidade. Concedido a parte, vereador. Vereadora, eu vou pedir desculpa ao vereador Bruno, mas não acabou a parte, que a vereadora já encerrou seu tempo. O vereador fala no pequeno expediente.